Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de ASMR do canal. Hoje eu trago para vocês um vídeo dinâmico de uma leitura de um livro cristão. E esse livro, cujo tema é Bases da Fé Cristã. Aqui cita no livro que é 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Bom, eu vou ler para vocês alguns subtópicos e você vai conhecer melhor sobre Deus e sobre como o cristão deve conhecer a Deus e por que é importante o cristão conhecer a Deus. Eu espero que vocês relaxem no meu vídeo, que vocês possam apreciar sobre conhecer a palavra de Deus e que vocês possam adquirir conhecimento. Eu comprei esse livro numa livraria evangélica e alguns tópicos e texto eu já comecei a ler. Alguns capítulos eu já comecei a ler. Aí no vídeo aí eu mostro pra vocês os tópicos que eu vou ler. Aí eu vou começar agora a ler pra vocês. O que é a Bíblia? Qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus disse sobre o assunto. Portanto, ao olharmos para uma série de crenças cristãs básicas, faz sentido começar com o fundamento dessas crenças. As palavras de Deus, ou a Bíblia, um tópico que a Bíblia abrange minuciosamente é ela mesma. Isto é, a Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre suas próprias palavras. A opinião de Deus sobre as suas palavras pode ser dividida em 4 categorias gerais: autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Tópico: a autoridade da Bíblia. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus, portanto, não crer nelas ou desobedecê-las é não crer em Deus ou desobedecê-lo com muita frequência. As palavras do Antigo Testamento são apresentadas pela frase "Assim diz o Senhor", e também Deuteronômio. Subtítulo: Deus é conhecível. Deus não apenas existe, Ele existe de tal modo que podemos conhecer coisas ao seu respeito e chegar a conhecê-lo pessoalmente. Nunca, em verdade, poderemos conhecer plenamente a Deus. Ele é infinito, enquanto nós somos finitos. É impossível medir o seu conhecimento. Salmos 147, versículo 5. O conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós, estar além do nosso alcance. E se pudermos contar os pensamentos de Deus, descobriremos que eles são maiores em número do que os grãos de areia. Salmo 139, versículo 17 e 18. Embora nunca conhecemos a Deus completamente, podemos conhecê-lo pessoalmente. Jesus disse que a vida eterna é encontrada ao conhecermos a Deus e tornarmos ciência de que Ele é o único Deus verdadeiro que o enviou. João 17, 3. Isso é muito melhor do que simplesmente conhecer sobre Deus. Na verdade, em Jeremias capítulo 9, versículo 24, Deus diz: "Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me." Subtítulo: Deus é independente. A independência de Deus significa dizer que Ele, de fato, não precisa de nós ou de nada mais na criação. Para o que quer que seja, Ele não nos criou porque estava solitário ou necessitado de companhia de outras pessoas. A existência pessoal de Deus sempre foi perfeita, completa e satisfatoriamente feliz em si.
Paulo diz em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em santuários feito por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e as demais coisas. Deus sempre existiu, ele não foi criado, ele nunca passou a existir. O salmista escreve: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Salmos 9, 2. Por isso Deus não é dependente de ninguém ou de coisa alguma. De fato, por ser Deus, ele não pode ser dependente de ninguém, de coisa alguma. Em vez disso, toda a sua criação é precisa ser dependente dele, pois dele é para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Deus é imutável. Deus é imutável, mas não de todas as maneiras que possamos pensar que ele seja. Em vez disso, ele é imutável apenas nas maneiras pelas quais as Escrituras nos dizem que ele é imutável. Deus é imutável em seu ser, atributos, propósitos e promessas. O salmista louva a Deus por ele permanecer o mesmo. Salmos 102, 27. Deus afirma isso quando, em referência aos seus atributos, diz que não muda. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Enquanto Deus permanece o mesmo em seu ser e em seus atributos, isto está em direta contradição conosco. Nosso ser muda e nossos atributos também. Deus, por outro lado, permanecerá sempre o mesmo. Além disso, Deus é imutável em seus propósitos. Uma vez que ele determina que fará algo, aquilo será feito, pois os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmos 33, 11. Seus planos para a eternidade, como aqueles encontrados em Mateus 25, 34 e Efésios capítulo 1, versículo 4 e 11, de fato acontecerão. Deus também é imutável em suas promessas, como está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Subtítulo: Deus é justo e correto. Disse Moisés sobre Deus: todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto é ele. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Como Moisés disse, Deus sempre age de acordo com aquilo que é certo, pois ele próprio é o padrão supremo daquilo que é justo. Como juiz do mundo, ele fará o que é certo. Gênesis 18, 25. Assim, enquanto buscarmos fazer o que é justo e direito, na medida em que procuramos pôr em execução o que deve ser feito, devemos realizar o que está em consonância com o caráter moral de Deus, pois é esse o padrão definitivo da justiça. Capítulo 5. O que é a oração? Uma das maneiras pelas quais Deus permite que sua criação se envolva com Ele é por meio da oração. A oração, que é nossa comunicação pessoal com Deus, não só nos ajuda a conhecê-lo melhor, como também verdadeiramente. Por meio da oração, podemos fazer nossos pedidos a Deus, confessar-lhe nossos pecados e prestar-lhe adoração, louvor e ação de graças. Razão para orar.
Deus não quer que oremos para que Ele possa saber do que precisamos, porque Jesus disse: Seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus capítulo 6, versículo 8. Em disso, Deus quer que oremos para que a nossa dependência dele possa aumentar. Quando vamos a Deus em oração acerca de algo, expressamos uma confiança nele, a certeza de que ele vai ouvir e responder às nossas orações. É por isso que Jesus compara nossas orações com uma criança que pede a seu pai um peixe ou um ovo. Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 12. Como uma criança confia e espera que seu pai lhe proveja o que pediu, assim devemos esperar com fé que Deus tomará providências a nosso respeito. Jesus disse: tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Então, galerinha, essa foi a leitura de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura, tenham relaxado no meu vídeo e próximo vídeo eu vou trazer mais leitura para vocês. Vou trazer da Bíblia ou de outro livro. Não esqueça de deixar o like para mim, para engajar esse vídeo. E se inscrever aqui abaixo para você receber mais vídeos de ASMR. Ficam com Deus.